Saudamos a todos os nossos irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um feliz sábado a todos. Agradeço a Deus a oportunidade, o privilégio de estar com vocês. E antes de abrir a palavra de Deus, gostaria de fazer mais uma breve oração. Convido aqueles que estão me ouvindo, estão presentes, que busquemos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, nosso bendito Pai, te agradecemos por teu cuidado conosco, por teu amor eterno, por dar Jesus para vir aqui a este mundo, se humilhar, viver como servo, sendo obediente, e isso até a morte de cruz, para nos redimir de nossos pecados. Queremos te louvar também, Senhor, porque o Senhor estabeleceu a tua palavra como fonte fiel de toda a verdade, e de que a tua igreja neste mundo deve se apegar firmemente à tua palavra como meio de manter-se segura em meio às trevas. Tem misericórdia de nós, Senhor, ilumina os nossos corações, desperta a nossa consciência para a brevidade da sua segunda vinda, que haja um reavivamento e uma reforma no meio do teu povo, ó Deus. Restaura as famílias, as relações, que todos possamos ser preservados juntos de ti, e que na tua vinda todos estejamos seguros, certos de nossa salvação, porque confiamos em Jesus. Dá-nos, Senhor, a tua paz, a tua direção, te oramos por Jesus, nosso Salvador. Amém. Irmãos, eu gostaria de dizer aos irmãos que não é fácil dirigir a mensagem que eu vou fazer, que eu vou apresentar para os irmãos, para uma igreja adventista. Não é fácil. Primeiro porque é um assunto um pouco desconhecido de uma boa parte da igreja, e aqueles que conhecem normalmente conhecem errado o assunto, conhecem-o de forma, numa perspectiva equivocada. Mas eu gostaria de estudar ele com vocês. É um assunto premente, tem dado uma certa inquietação na igreja. E para começar, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Atos capítulo 20. Vou seguir um caminho diferente agora no segundo culto, que é diferente do primeiro culto, mas é o mesmo assunto. Vou só partir do mesmo texto, Atos 20. Depois a gente vai seguir um caminho um pouco diferente desse aqui. Atos 20, verso 28 a 30. Vamos à leitura. Todos que puderem, vamos aí acompanhar a leitura de Atos 20. Paulo está se despedindo da igreja, dos anciãos da igreja de Éfeso, e ele sabe que ele não verá mais a igreja. E como ele tinha várias igrejas tinham sido criadas de certa forma, né, por ele tem o temor de que na falta dele, na ausência do apóstolo Paulo, que os irmãos, a liderança e os membros da igreja não estejam em guarda contra os enganos destruidores das almas. Enganos esses que, de acordo com o apóstolo Paulo, podem entrar na igreja e podem surgir de dentro da igreja. Está escrito no verso 28, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Verso 29. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Então aí ele apresenta um perigo externo à igreja, ou que vem de fora ao menos, se manifesta dentro da igreja, mas vem de fora. E no verso 30 ele fala de um perigo, ou de ameaças à fé e à segurança espiritual da igreja, surgindo de dentro da própria igreja. Ele diz, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Não é fácil ser líder.
os que são na igreja, que o digam. É claro que o papel de liderança, aí nós temos várias escalas, a gente poderia falar sobre o presidente da conferência geral, os presidentes das divisões, e a gente pode ir descendo até chegar no chefe do lar, na mãe, no pai, que são líderes do seu pequeno rebanho contigo. E certa vez, orientando um líder, Deus disse o seguinte, abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Aí eu já estou desviando do roteiro do primeiro culto. Josué capítulo 1, verso... vamos ver do verso 5 em diante. Deus está falando, disse o Senhor, diz o verso 1, né? Disse o Senhor a Josué, portanto é Deus que está falando. No verso 5, olha que bênção que ele fala para o líder. Ele está para assumir o lugar de Moisés. Imagina que pressão. Imagina que pressão. Substituir Moisés. Eu queria fugir desse negócio. Porque substituir uma pessoa como Moisés não devia ser uma coisa fácil. No púlpito já é difícil. Quando a gente sabe que tem uma sequência de pregações numa vigília, a gente sabe que antes de nós pregou alguém muito hábil na pregação, que domina o tema que apresentou, que impactou o coração dos presentes, e a gente vai subir depois e a gente fica assim, o que será de mim agora? Você fica meio pressionado. Eu imagino que seria um quarteto simples de periferia assumir o púlpito depois da saída do King Harold. Aí sai o King Harold, entra eles. Então eles ficam assim naquela pressão, e agora? Será que a gente vai dar conta do recado? Vamos fazer apresentar a mensagem bem? Ensaiamos bem? Deus me livre, não consigo nem pensar nas minhas vezes que eu ensaiei mal. Mas vamos lá. Em Josué capítulo 1, verso 5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Verso 9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Que texto impactante, tremendo. É para marcar a vida de alguém para sempre, para ele nunca esquecer aquele contato que Deus teve com ele, de falar com ele isso. Eu nunca ouvi Deus falar comigo como agora você me ouve. Não ouvi. Já ouvi Deus falar comigo em sonho, em visão, usando um pregador, ou música, louvor, cantores. Muitas vezes Deus falou comigo desse jeito. Mas falar diretamente, se eu não me engano, não porque eu ouvi a voz, a mensagem me veio à mente, uma vez só uma vez. Quando eu encontrei a minha namorada, Viviane. Foi. Porque com 17 anos eu havia... me entregado loucamente em amar uma jovem que não era adventista, e eu mesmo estava afastado da igreja, para falar a verdade, desde os 12 aos 17, e num dado momento do namoro, ela deu em mim um chute daqueles do Roberto Carlos, ou para quem é mais antigo, do Éder. Ela me deu um chute tão grande que me mandou para o outro hemisfério. Me deu um fora grande, imenso. E eu fiquei depressivo com 17 anos. E eu fiquei depressivo assim até os 19. Para ser preciso, no dia 17 de setembro de 1990. Já tinha 20 anos. Quando eu conheci a Viviane, eu fui no casamento de uma jovem, de uma irmã da igreja de Arthur Alvim, chamada Leni. E ela casou com um rapaz de José Bonifácio. Então as duas igrejas se juntaram, os jovens das duas igrejas se juntaram. E quando eu cheguei ali na festa de casamento, na casa da irmã Filomena, o Marco sabe, eu estava lá e tinha um grupo de jovens da igreja de José Bonifácio, de Arthur Alvim, e alguns da Vila Ré, porque o casamento foi na Vila Ré. E quando eu cheguei de bicicleta, não podia ser diferente, naquela época eu curtia bicicross, sabe, BMX, era uma coisa terrível, não era fácil o negócio. Quando eu cheguei de bicicleta, eu a vi, eu entrei na casa do Alexandre,
pessoal chamava ele de Plock, porque ele era gigante, e tinha aquela propaganda do chiclete Plock. Ele era gigante, todo mundo chamava ele de Plock. Eu entrei na casa dele, e eu saí com a boca cheia de pãozinho com patê. E eu estava com a boca cheia de pãozinho e patê, eu olhei para fora, e vi no meio das meninas a Viviane. Na hora que eu vi a Viviane, naquela hora, foi a única vez, veio uma mensagem à minha mente dizendo assim, ela. E eu nem sabia de quem era a pessoa. Aí eu fui lá, me cumprimentei, afinal de contas, nós estamos juntos até hoje. Temos 4 filhos, 1990. Casamos em 95, 11 de junho de 95. Foi o primeiro casamento da igreja de Bonifácio na nave em cima. Ainda estava crua, com piso cru, né? Assim, não tinha, né, nada arrumado. Ela estava em construção ainda. Mas foi uma coisa muito marcante. Deus falou comigo. Deus falou com Josué. E eu espero de verdade, de coração, que Deus fale com você hoje. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe um perigo que a igreja está enfrentando. E assim como houve uma crise na liderança, no tempo que nós estudamos na Escola Sabatina, de Uzias, há uma crise atualmente. Eu vou só expressar, para vocês perceberem. Primeiro, meu negócio aqui não é política, tá? Política e púlpito não combina. Pregação da palavra, não esquece ser política. Minha preocupação é com ideologia. E como isso pode afetar a mente dos jovens da igreja, dos desavisados, dos incautos da igreja. Paulo também tinha essa preocupação. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo. E eu vou expressar, vou dar alguns exemplos de que isso, da materialidade do perigo, tá? Eu vou falar da materialidade do problema em breve. Depois da leitura de Colossenses 2, verso 4 em diante. Melhor seria do verso 1, mas eu tenho pouco tempo, eu vou ver se eu otimizo isso, porque eu não posso comprometer a mensagem. Vou enxugar aqui. Verso 4, sei que já está tarde, né? Os irmãos, paciência, estão com calor, eu estou com um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Verso 4, Colossenses 2, 4. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Existe então um perigo de engano que depende da eloquência de quem fala. Palavras persuasivas, persuadem, conquistam. Verso 5. Pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Espero que seja esta a realidade de cada um de nós. Firmes, nós tenhamos ordem e firmeza da fé em Cristo. Não sejamos meninos levados por todo vento de doutrina, por todo tipo de palavras persuasivas. Verso 6. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Aí eu fico pensando aí na questão do primeiro amor, mas não é só uma questão de primeiro amor, sabe, daquele entusiasmo na conversão. Talvez envolva aí aquele senso de dependência desse primeiro amor, aquele regozijo de estar com Deus e não estar mais naquela vida antiga. E não em algum momento da tua vida, você ter saudade da vida antiga, pensando, por que eu não volto a fazer o que eu fazia? Por que eu não volto a ouvir rock? O Marco Rangel está ali, amigo meu, muito tempo. Esse eu ouvia rock também, Tana? Misericórdia. Eu não assisti presencialmente o Rock in Rio, mas eu assisti o Rock in Rio pela televisão. Eu ouvi Iron Maiden, eu ouvi Sex Pistols, eu ouvi Dead Kennedy, eu ouvi Toy Dolls, eu ouvi Ramones. Eu ouvi som punk, eu ouvi rock. Então assim, quando eu olho para trás, eu tenho um asco daquilo que eu passei, tenho nojo, eu não quero nunca mais ter contato com aquele tipo de música. Infelizmente a gente vai às vezes no mercado e estão tocando a porcaria, e você está caminhando com o carrinho e está lá tocando, já batendo o pé igualzinho no ritmo, não é? Porque a música ela entra, não pede licença, ela entra. A música não pede licença. Se está cantando, pode ser qualquer um, está cantando o louvor do Senhor, ele vai entrar, não tem saída, não tem ninguém que consegue fugir da música, do poder dela. Ele vai ser impactado, ele pode não decidir favorável ao louvor do Senhor, mas ele vai sentir dentro dele, não tem escape.
A pregação nem sempre é assim. Mas a música é quase invariável. Tal o poder dela. Seguindo adiante aqui. Diz o verso 7. Arraigados e edificados em Cristo, né, o Senhor. E confirmados na fé. Assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Presta atenção no 8 agora, verso 8. Por meio do que? De filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. É como se Paulo quisesse dizer assim: note, igreja de Colossos, aquilo que os homens pensam que não é inspirado por Deus, aquilo que eles falam, aquilo que é filosofia, mas que não coaduna com a verdade em Cristo, foge disso, é mal. Paulo fala contra falsas doutrinas em 1 Timóteo 4:1, ele fala, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos de demônios, a doutrinas de demônios, aliás, doutrina de demônios, e espíritos enganadores, doutrina de demônios. Agora sim, agora foi o texto na íntegra. Então o que acontece? Ele fala do perigo da deturpação da verdade, como se alguém usando a Bíblia para poder te enganar, usando a Bíblia mesmo, como Satanás fez com Jesus no deserto da tentação. Ele usou a Bíblia para enganar Jesus, mas não funcionou, e pode não funcionar com você, se você tiver bom conhecimento da Bíblia, mas e se o engano vier num discurso filosófico? É aí que nós chegamos, presta atenção, vou falar da materialidade do problema. O meu assunto é ideológico, ideologia. Existe, só para vocês terem uma ideia, existe um livro chamado, só para vocês terem ideia, como a coisa está feia, chamado, tá na vertical, Cristianismo Pagão. Quem está na frente dá para ver, está em vermelho assim a capa, de cima para baixo está escrito Cristianismo, e do ladinho está escrito Pagão. Sabe quem escreveu isso? Cristianismo Pagão? Um cristão dos Estados Unidos, ex-jogador de beisebol, chamado Frank Viola. Ele vai falar, sabe o que ele vai falar? Ele vai falar assim, isso é influência do que eu vou falar, tá, da ideologia, esse livro aqui. Ele vai falar que batismo é pagão, dízimo e ofertas é paganismo, coral na igreja é paganismo, pastor a liderança masculina, pastor, é paganismo. Ele vai falar que a organização da igreja é paganismo, a construção dos templos eclesiásticos é paganismo. Ele vai atribuir tudo que há no cristianismo, de mais importante, mais característico do cristianismo, como pagão. Por que ele faz isso? Porque ele quer relativizar o padrão moral, estético, nossa noção de certo e errado, o sustento dos missionários, dos obreiros, dos pastores e da liderança da igreja, para canalizar esse dinheiro, para poder expandir o evangelho para o mundo. Ele quer relativizar. É como se quem lê aquele livro vai se tornar um desigrejado. Sabe, vocês já ouviram falar disso, desigrejados? Aqueles que, eu sou cristão, eu temo a Deus, mas eu cultuo a Deus na família, em casa, eu não vou à igreja. Hebreus 10 dá uma bronca nisso aí, Hebreus 10 dá uma bronca. Salmo também diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele inspirado falou isso, não é? Inspirado? Como isso então? Então presta atenção, esse livro que eu mencionei para os irmãos, Cristianismo Pagão, ele foi tema de estudo de uma cúpula da liderança da divisão sul-americana. E um desses que estavam estudando o progressismo adventista, preocupados com o progressismo adventista, eles quiseram saber qual era a origem disso. E estudaram, entre os livros, estudaram o Cristianismo Pagão, esse livro que eu mencionei para vocês. E eles deram conta, e o pastor Rafael Rossi fez uma palestra para os jovens no sul do Brasil, se eu não me engano, no ano de 2020, tudo online, e essa palestra chegou à minha mão. E o Carlos André de Bonifácio, ele conseguiu salvar o vídeo e publicou no Face, ele salvou, porque esse vídeo sumiu da internet, mas está na linha de tempo do Carlos André do Bonifácio, que era do Bonifácio, agora está no Jardim São Carlos. Porque o pastor Rafael Rossi estudou isso ali, ele falou do marxismo cultural, e tem gente que acha que marxismo cultural é como se fosse assim, unicórnio, sabe, unicórnio, cavalo alado, Pegasus, acha que é mentira, é mito,
invenção. Mas não, irmãos, vou explicar para vocês rapidamente, presta atenção. Para entender o neomarxismo ou o marxismo cultural, ou como Perry Anderson, na década de 70, ele escreveu um livro que é um historiador, que a gente estuda historiografia parte 2 na universidade, a gente estuda Perry Anderson. Ele é um autor comunista, marxista, mas é um neomarxista, e ele dizia o seguinte, ele escreveu no livro dele, olha, não é adventista não, tá, historiador. Ele dizia assim, isso é período da Guerra Fria, tá, um mundo separado, União Soviética versus Estados Unidos, aquele clima. Ele diz assim, existe um comunismo lá na Ásia, e existe um comunismo diferente no Ocidente. Ele chamava de comunismo ocidental. Ainda não tinham dado essa nomenclatura de marxismo cultural. Não tinham dado isso. Era marxismo ocidental. Sim, que ele entendia. Um marxista falando, ok? Marxista. Aí o que acontece? O que é esse marxismo cultural? Para entender, a gente vai ter que voltar um pouco lá para o final do século XVIII, começo do XIX. Rapidinho. Tem um homem, um filósofo alemão, importantíssimo em humanas, sobretudo em filosofia, mas não apenas, chamado George Wilhelm Friedrich Hegel, ou simplesmente George Hegel. Esse Hegel, ele escreveu um livro chamado Fenomenologia do Espírito. Presta atenção nisso, jovens. Fenomenologia do Espírito. Nesse livro, ele, analisando as estruturas e a cultura ocidental, ele percebeu que havia uma espécie de estagnação histórica da Europa. No final do século XVIII, começo do XIX, ainda existiam na Europa muitas estruturas que lembravam feudalismo. E ele se incomodou com isso, ele se perguntava assim, por que existe isso ainda? Por que nós não progredimos? Por que nós não transformamos a sociedade? Aí a descoberta dele foi essa, ele achou assim, já sei o que é. O mal foi demonizado, como se fosse possível demonizar o mal, né? Mas o mal foi demonizado. O que ele fez então? A tarefa do Hegel é restaurar o poder criativo do mal. Então o mal é importante, como o mal foi banido da atividade, da sua potência e da sua atividade na Europa Ocidental, sobretudo, então a Europa Ocidental não mudava, continuava meio agrária, feudal, não evoluía. Então ele disse assim, o que tem que haver? Uma antítese ao existente. Havia uma tese predominante, Hegel dizia que tinha que haver uma antítese e conflito. Quando houvesse esse conflito entre o que havia estabelecido milenar, com um elemento novo, no confronto surgiria uma síntese que superaria tanto a tese como a antítese. O resultado do confronto seria a superação daquele passado e o progresso mais para frente. É uma visão muito utópica, mas enfim. Karl Marx pegou essa ideia de que o mal tinha poder criativo, era bom, o mal é bom. Aí o Mordecai, né, o Karl Marx, ele pegou essa ideia e falou, bom, o que ele entendeu no mundo? Havia a Revolução Industrial, na segunda fase dessa Revolução Industrial, século XIX, ele vivia na Inglaterra, embora alemão, e ele percebeu que havia o seguinte, ele percebeu assim, ele percebeu errado, tá, igreja? Ele percebeu errado. Ele entendia que o que determinava o capitalismo, ou melhor, o que determinava toda a cultura europeia era os agentes econômicos, o capitalista, o burguês, o que tem os meios de produção, e o proletário. Ele achava que essas duas classes estavam em conflito, e que essas duas classes mantinham uma estrutura, imagina uma pirâmide, ou um triângulo que ilustra a sociedade como um triângulo, dividido no meio. A parte de cima, Karl Marx chamava de superestrutura, que era a parte cultural, dos valores, do desenvolvimento da estética, da moral, da ética, etc. Religioso, leis. E a parte de baixo da pirâmide social era determinado pelos meios de produção, era a infraestrutura. O que Marx falou? Ele falou assim, que devia ser estimulado o conflito dessas duas classes.
proletários e burgueses, para que o capitalismo ruísse. Ruindo o capitalismo, toda a estrutura social cairia e poderia surgir uma nova sociedade. Ou seja, é o poder criativo do mal, é o mal em ação. Vamos estimular conflito, guerra, morte, confronto, é isso. Que toda aquela estrutura social industrial cairia e surgiria uma sociedade ideal, uma sociedade mais igualitária, todo mundo igual na pobreza. Não era isso que ele estava falando, mas é nisso que dá. Aí o que acontece? A teoria dele toda foi para o espaço. Quando? Quando caiu o muro de Berlim? Não. Na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Na Primeira Guerra Mundial, os proletários da Europa toda se puseram em luta contra proletários. Então, eram trabalhadores contra trabalhadores, não trabalhadores contra patrões, contra líderes, contra presidentes. Então, os teóricos ficaram tirando o cabelo da cabeça, pensando assim, o que aconteceu? Por que os trabalhadores da Europa se puseram a lutar contra trabalhadores da Europa? Eles se tornaram alienados. Por quê? Entregaram a outro os seus direitos de classe. Aí 2 teóricos surgiram, um Antônio Gramsci e o outro um húngaro chamado György Lukács. Então o Gramsci foi o fundador do Partido Comunista Italiano e o György Lukács era o principal teórico de Moscou, da União Soviética, Lenin, Stalin, aquilo ali tudinho. Aí o que acontece? Esses 2 propuseram o seguinte, Marx estava errado, no quê? Num ponto, a pirâmide é o inverso, Embaixo, o que mantém toda a sociedade é cultura. Não são os agentes da produção. Se você quiser mudar o capitalismo, você tem que operar conflitos, microconflitos, nesses fatores culturais. Por exemplo, um microconflito na estética. O que aconteceu na década de 30? Teve eu esqueci, me foge o nome dele agora. Teve um artista, que artista é exagero chamar de artista, que ele colocou mictório como numa exposição de arte, como se fosse arte. Pegou mictório, ele pegou latinhas, deu onda falar desse negócio da latinha, que aquilo estou na igreja, não vou nem falar da latinha, horrível. Assim, mas cada coisa mais absurda, mais abjeta, nojenta, só de você pensar é nojento. Ele colocou como se fosse obra de arte. O que era aquilo? Eles estavam gerando pequenos conflitos no noção de estética, da beleza. Aí eles criaram conflitos na família, potencializando a ideia do feminismo, que o feminismo pode ter algumas pautas justas. Eu não nego que há algumas pautas mais do que justas, mas que o feminismo, enquanto tal, ele não quer só isso, direitos iguais, mulher recebendo missão. Não. O feminismo, ele quer alterar a relação entre marido e mulher. O feminismo quer, de fato, até desmerecer e separar marido e mulher. O feminismo não quer só isso. O feminismo ele é um instrumento que é potencializado pelo marxismo cultural. Então, esses microconflitos na família, na cultura, na educação, o pai... Olha, presta atenção, tem um homem da escola de Frankfurt, que foi outra escola importantíssima, na elaboração do marxismo cultural. Entre eles, os autores, lá tem o Jürgen Habermas. Esse Habermas, ele escreveu um livro falando sobre o princípio da autoridade paterna como sendo a origem do fascismo. Então o pai é um fascista. Então as crianças, elas passaram, as jovens, adolescentes, estão no ensino médio, estão na faculdade, as pessoas estão aprendendo, então a figura do pai é a figura que representa a autoridade. Quanto mais autoridade, mais fascista é. Então, um outro autor chamado Herbert Marcuse, ele estabeleceu um critério de escala de fascismo. Ele fez uma escala chamada Fascist Scale, escala fascista. Então tem níveis de fascismo. Sabe como era identificado um fascista? Só para você ter ideia, por Herbert Marcuse. Um trabalhador, por exemplo, um pedreiro, andando na rua, assoviando. Está assoviando, aquilo era a expressão do fascismo. Gente, você não está entendendo. As coisas mais loucas, assim, mais simples, foram vistas de maneira negativa. Pode alguém assoviar durante o seu trabalho? Está trabalhando, pode assoviar? Não tem algum problema? Não ofende alguém? Não? Por
que isso foi visto por mal? Porque eles tinham que gerar pequenos conflitos em vários campos, na família, na religião. No década de 50, um homem chamado, um líder da União Soviética, era um homem chamado Khrushchev, esqueci o primeiro nome dele, fugiu agora. Esse Khrushchev, o Khrushchev, é Nikita Khrushchev. Esse homem, ele propôs numa reunião, num Cominter, numa reunião da Internacional Comunista, que surgisse uma igreja revolucionária. O que ele fez? Ele fez surgir que os agentes deles, soviéticos, dentro da igreja católica, fizessem surgir a teologia da libertação. Mais ou menos de 10 a 15 anos depois, dentro do movimento evangélico, surgiu a teologia da missão integral. A teologia da missão integral é tão comunista como é a teologia da libertação no catolicismo. Ou seja, a igreja cristã está infestada de ideólogos dentro dela. Não, irmãos, isso não é um absurdo que eu estou falando que está acontecendo. Não, eu falo, não é falso, presta atenção. Eu vou falar de um pastor agora, não vou falar o nome dele não, tá? Tem um pastor muito importante da igreja, ele é brasileiro, e ele foi convidado para falar para os jovens, certa vez. Ele sentou num palco assim, né, ou púlpito, um palco improvisado, numa reunião de jovens, e ele disse assim, escuta isso. Perguntaram para ele assim, pastor X, como você entende os livros de Ellen White? Ele falou assim, vê aqui, presta atenção em mim. Ele dizendo, né? Eu pego os livros de Ellen White, aqui ó, com essa mão aqui, pensa assim, e aqui eu tenho o Evangelho. Aí eu jogo os textos de Ellen White, todos no Evangelho. Normalmente não sobra nada. Ele está dizendo que Ellen White para quê? Tudo aquilo para quê? Qual a utilidade daquilo? Isso é um pastor, não é um pastor, não é, desculpa, não pastor, ele é doutor em teologia. Não é um pastor, ele é um pastor muito influente. E ele tem essa influência nos jovens. E os jovens veem isso, você acha que eles aceitam? Ele mesmo falou certa vez assim, tem gente que eu guardo o sábado, mas tem gente que guarda segunda-feira, eu acho uma bênção, sabe? Entende o sábado como você quiser. Você pode guardar o sábado na segunda, guardar na terça e no quarta. O mesmo pastor, o mesmo doutor em teologia. É um perigo presente ou não? Irmãos, o que está acontecendo com a igreja adventista? Eu vou fazer 51 anos esse ano. Quem já tem aí 20, 30 anos do adventismo, 30 pelo menos, com certeza percebeu drásticas mudanças. E elas continuam. E o nosso medo, irmãos, é que a identidade adventista, nossa missão, nossa cosmovisão adventista, que é diferente, irmãos, a cosmovisão adventista não é igual a do assembleiano, não é igual a do católico, é do adventista. Porque nossa concepção da Bíblia é diferente. Tem um homem chamado Ed René Kivitz, não é adventista, tá? É um batista. Abre a sua Bíblia em Salmo 138, por favor. 2 versinhos, a gente encerra isso aqui, tá bom? No culto anterior, hoje, eu passei um pouquinho do horário, acho que uns 3, 4 minutos, no máximo uns 5. Nesse eu vou tentar fechar exato, tá bom? Vou tentar fechar exato. Salmo 138, verso 2 diz o seguinte. Eu amo esse texto, irmãos. Quando eu tenho que pregar sobre a palavra de Deus, eu costumo usar esse texto. Está escrito assim na minha versão, que é a versão João Ferreira de Almeida, edição contemporânea, Thompson, tá? Diz assim, inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome por causa do teu amor, e por causa da tua fidelidade, pois engrandeceste acima de todas as coisas. 2 coisas Deus agradeceu acima de tudo. 2 coisas. Uma delas, o teu nome, e a outra, a tua palavra está acima de tudo. Para Deus engrandeceu o nome dele e a palavra dele acima de tudo. E o homem Ed René Kivitz,
ele falou de púlpito para o grupo, a comunidade cristã que ele dirige. Ele diz assim: a palavra de Deus tem que ser atualizada. Ela não serve, eu não posso aplicar a palavra de Deus hoje. Não tem como. Esses são os progressistas dentro do adventismo. Eles veem a palavra de Deus com suspeita, e eles leem a palavra de Deus com as lentes da ideologia, com as lentes da revolução. Essa mentalidade revolucionária não aceita o que está na Bíblia, por mais estranho que pareça ao coração moderno. Mas se está escrito assim, irmão, eu vou aceitar porque está escrito, acabou, Deus é que manda, não sou eu. Em Daniel 2, Deus deu a Nabucodonosor um sonho, e depois a Daniel a interpretação. E ele viu lá a estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris de bronze ou cobre, dependendo da versão, e pernas de ferro e pés, em parte de ferro, em parte de barro. E aí ele diz que no final da visão, que uma pedra cortada sem auxílio de mãos, ela bateu nos pés e destruiu, e esmiuçou, a Bíblia diz, esmiuçou os pés, as pernas, o quadril de bronze, o peito e os braços de prata e a cabeça de ouro, destruiu os reinos deste mundo, e aquela pedra se tornou um reino que será para todo sempre, eterno. É a segunda vinda de Jesus. Jesus vai destruir os reis dessa terra, os reinos desse mundo, e vai estabelecer o seu reino para todo sempre, o reino glorioso. Hoje o reino de Cristo é da graça, é o reino da graça. Um dia será o da glória. E tem cristãos que, posto que batizados ou parcialmente conhecedores da Bíblia, alertados muitas vezes pelas pregações, pelos estudos, pelas meditações dos inovadores, dos jovens, de todas as atividades da igreja, Deus falando com eles, ainda assim, conseguem sacrificar a verdade de Deus, a palavra de Deus, para dar ouvidos a filosofias humanas, e adaptar a sua vida ao que dizem os homens que não estão com Deus, muitos deles céticos, inimigos mesmo de Deus. Irmão, só para dizer um nome para vocês, tem um nome em Humanas, que ele é uma pessoa, que ele é como se fosse um Deus lá. Não estou falando do Marx, agora que já foi, né? Eu falei do marxismo cultural, eu vou falar de um desses marxistas culturais, chamado Michel Foucault. Michel Foucault, em Humanas, ele é palavra de ordem. Dificilmente, se você fizer um curso em Humanas, você vê até em receita de bolo. Michel Foucault tem tudo que é lugar. Aí o que acontece? Esse Michel Foucault, sabe o que ele fazia? Ele era homossexual. Sabe o que ele fazia? Ele vinha para o Rio de Janeiro para ter relação com crianças, com meninos. Ele vinha lá da França, vinha para o Rio de Janeiro. Ele era pedófilo, tá? Não era só homossexual, ele era pedófilo. E ele tinha relação com crianças aqui. Ele é idolatrado em Humanas, idolatrado. Mas não falam quem era o homem, que ideias toscas ele tinha. Louvam ele, né? Pintam de verniz as ideias erradas dele. Infelizmente o povo, a juventude que não está amparada na palavra e pensa que não, a ética bíblica, não preciso ter um casamento heterossexual, não preciso ter uma esposa só, eu posso ter uma segunda, terceira, uma quarta, as filiais. Eu não preciso poupar-me, ou eu não preciso evitar o sexo no casamento. Não tem problema não fornicar. Gente, estão brincando com as coisas de Deus. Gente, olha, eu nunca vi isso que está acontecendo no mundo. Eu nunca vi o que está acontecendo agora no mundo. E eu queria que você pensasse uma coisa: talvez Jesus venha mais rápido do que você imagina. Será que não é hoje o tempo da gente buscar a Deus, fazer uma entrega de coração, buscar reformar a nossa vida, colocar a vida em conformidade com Deus e buscar ajudar aqueles que estão perdidos? Irmãos, eu não tenho nada contra minorias, viu? Afrodescendente, minha esposa é negra, não é? Minha sogra é negra. Quem conhece minha sogra é negra, minha esposa é mulata. Meus filhos têm as características dos dois, do pai e da mãe, dos quatro, de alguma forma, tá lá. Não tenho nada contra homossexuais. O meu filho, o meu 02, neste dia 31 de dezembro, veio falar para mim que está interessado no menino. Meu filho sempre namorou com menina, nunca soube de nada além disso. Passou noite com mulheres, os dois, mas o mais velho já está
amaziado, e tem uma netinha lá pro Samuel, que eu não tive menina, então meu filho teve que me dar uma netinha. Mas o que acontece, o 03, ele está interessado. Eu falei, filho, que cachaça é essa? Que negócio é esse? Eu falei, que conversa é essa? Não, pai, porque eu gosto dele. Eu falei, de onde você tirou esse negócio? Você namorou com tantas meninas, que negócio é esse? Não, pai, assim, eu não tenho atração sexual por ele. Eu falei, como que eu chamo isso? A pessoa não tem atração sexual e quer namorar com ela. Isso é influência, é movimento de bando. Você vê uma ideia, se você não se conforma ao bando, é assim, o adolescente, quando chega na adolescência, ele começa a ver o pai e a mãe como se fosse um bicho. Avesso o pai e a mãe. E começa a querer participar dos grupos alheios. Ele não sacrifica os seus desejos por causa de pai e mãe, que estão certos e amam o filho, mas para aqueles grupos que ele quer fazer parte, o adolescente se sacrifica, deixa de ser hétero, deixa de ser isso. Não, ele começa a fazer opções das mais loucas. A juventude não tem estrutura para enfrentar esse mundo do jeito que ele está, se não tiver a presença e orientação de adultos. Irmãos, o mundo está perdido, e muitos da igreja estão perdidos dentro da igreja, não sabem disso. Porque estão aceitando essas ideologias e filosofias como se fosse verdade. É muita coisa, mas eu não posso continuar. Eu quero só dizer uma coisa para vocês. E que Deus, Ele tem interesse que os membros dessa igreja nunca mais aceitem nenhuma mentira sem protesto. Eu fecho com esse texto do livro Mensagem Escolhida, volume 1, 196, volume 1, capítulo O Alfa e o Ômega. Ellen White advertia nos idos de 1901 que surgiria o ômega das apostasias na igreja adventista. Na época dela tinha um alfa, e ela diz o seguinte, aqui é uma exortação que eu faço para mim e para os irmãos, presta atenção. Eis a minha mensagem para vós. Escuta isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Está escrito, não mais consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade. Desmascarai os pretensiosos sofismas, que uma vez recebidos levarão ministros e médicos, e obreiros missionários médicos a passar por alto a verdade. Cada um tem de estar agora em guarda. Deus chama homens e mulheres a tomarem posição sob a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel. Eu quero estar junto com o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 17, verso 14, vencerão também aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Aqueles que seguem o Senhor do Senhor e o Rei dos reis, esses vencerão. Eu quero seguir Jesus, eu quero que a Igreja da Penha siga Jesus. Por favor, tome cuidado, juventude, não aceite o discurso de professores iníquos, não aceite discurso de ninguém falando de minoria, de igualdade. Irmão, fora igualdade jurídica, além da igualdade jurídica, toda igualdade é utopia. Deixa eu falar de novo, você não entendeu. Além da igualdade jurídica perante a lei e perante Deus, toda igualdade é utopia. Nenhum de nós é igual ao outro. Nenhum de nós é igual ao outro. É assim, um trabalha muito, tem mais dinheiro, o outro trabalha pouco, um tem mais preparo, o outro não tem, um tem perícia, o outro não tem. O que a gente vai fazer? Vamos mudar de quem acumulou para quem não tem? Não é assim. Esse ajudar é voluntário. Eu tenho mais, eu ajudo voluntariamente. Não por uma pressão de bando, não por força do Estado, não por força de lei. Deus vai cobrar de cada um o que nós fazemos diante de Deus. É voluntário, não é forçado, não é por coletivismo. É assim, eu tenho mais, por que eu não vou ajudar? Aí sim. Não é assim o Estado, a pressão, você não segue aquele grupo, você não segue aquela ideologia, você é opressor, fascista, taxista, sexista. Opa, alto lá. Eu sou cristão, sigo a Deus. Trabalho, tenho meus bens, ou não tenho eles, quero adquirir. Mas é assim, irmãos, não caia em coletivismo. Não caia nessa conversa de ideologia. Foge disso. Deus, tenho certeza que abençoará a igreja, a minha, a vocês. Eu vou estar com vocês ainda, pela misericórdia do Senhor, amanhã à noite e na quarta. Claro, os que quiserem continuar estudando, não necessariamente nessa perspectiva, a gente pode abordar um pouco mais e ampliar, mas que Deus abençoe, em nome de Jesus, uma oração por mim e por vós. Muito obrigado pela oportunidade.